Sabendo disso, a guerrilhar sendo importante, então, tanto para o homem como para a mulher, a gente já começa a discorrer com um pouco de atenção, de saber que é importante os dois estarem juntos para terem comunhão. É por aí ou não, irmã Maria Pacheco? Vamos passar a palavra para a irmã Maria Pacheco, para ela deslanchar um pouco e falar sobre o homem e a mulher, o papel, se tem papel exclusivo para um, para outro, ou os dois vivem juntos. Fica à vontade, minha irmã. Aleluia. Shalom de a todos, com a boa noite aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão a nos escutar neste momento. Irmãos, desde da antiga aliança, nós vimos este conflito muito grande do papel da mulher. O que é que a mulher deve fazer, o que a mulher não deve fazer. Né? A gente sabe que desde o decorrer desses tempos, até hoje, né, a gente ainda passa por esse conflito, as mulheres sofrem um pouco essa discriminação, né? Mas na parte espiritual do pai é algo diferente. Não é como o homem pensa, não é como o homem vê desta maneira. Então, eu vou trazer aqui, amado, uma questão que, na antiga aliança, em relação a umas mulheres que pediam um direito, e como foi que Ial respondeu a elas. Essas mulheres que conta aqui no livro de número 27, que diz assim, havia uma família que tinha um homem que tinha 5 filhas, em números 27, 5 filhas, era da tribo de Manassés, e este homem não tinha deixado filhos. E a gente sabe que era o filho primogênito, era aquele escolhido para ali herdar tudo que o pai deixasse em maior quantidade e administrar juntamente com os outros irmãos para levar juntamente com os outros irmãos essa administração. Mas ele era responsável pela possessão do pai, para dar continuidade à sua herança. Era considerado este primogênito até como líder espiritual e uma autoridade para presidir nos negócios do pai. Então, essa família chegou a Moisés e disse assim, eu deixei alguns versículos só para não se estender muito. Eram 5 mulheres, e chegaram e disseram a Moisés, nosso pai morreu no deserto, número 27:3. Embora ele não tinha participado com os grupos que se levantou contra Ial, e com os grupos de Coré, porque ele morreu em seus pecados e não teve filhos. Porque, aí ela perguntou, por que há de desaparecer o nome do nosso pai no meio da sua família por não ter filho? Ela fez uma pergunta, ô Moisés, por que há de desaparecer o nome do nosso pai no meio da sua família por não ter filhos? Dai-nos a herança entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a questão a Ial, e Ial respondeu no versículo 7. Disse assim, as filhas de Zelofade, as filhas de Zelofade, que é um nome complicado, falam corretamente. Dê a elas a possessão da sua herança entre os irmãos do pai dela, e será estabelecido para elas a herança do pai delas. E aos filhos de Israel dirás, quando um homem morrer sem ter filhos varão, dai a sua herança à filha. E aí, amado, ela ali conquistaram esse direito. E esse direito, amado, não é só... Aqui a gente está falando na parte material. E esse direito vem sobre nós na parte espiritual. De lidar com os negócios do nosso pai, né? Como hoje, nós aqui, como mulheres, né? Temos o chamado de Ial. E quando recebemos o chamado de Ial, se temos o desejo de levar adiante, né? A respeito do reino do Pai, que tem prometido para aqueles que nele crêem. Então, nós também temos esse direito, esta herança
que também foi concedida através de Yahshua Mashiach, um direito de levar. Porque aqui embaixo, amado, a gente vai ver aqui, olha, em Joel 2,32, diante de toda essa situação, Joel, o Iau usou Joel para uma profecia, dizendo assim, Joel 2,28, e sucederá depois disso que derramarei o meu ruá sobre toda a carne, sobre filhos e sobre as filhas. Profetizarão, né? Sobre os filhos e vossas filhas profetizarão. Ele diz assim, vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e as servas derramarei o meu ruá naquele dia. Então sucederá, o que sucederá? Que Iau iria derramar sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e vossas filhas, e eles iriam o quê? Profetizar. Eles iam o quê? Tem a profecia, que a gente sabe, a profecia é algo que Iau dá ao seu profeta, que faz ele falar, trazer a profecia, e profetizar é nós falarmos dessa profecia, trazer esta profecia, que é a vontade de Iau, a palavra de Iau, diante do povo. A profecia vem dada, porque todas as profecias já foram ali, já foram encerradas, e Iau deu todos aos profetas. Nós profetizamos esta profecia, nós profetizamos falando dela, daquilo que Iau tem falado. E quando ele disse, derramarei o meu ruá, amado, faz toda a diferença, porque nós vimos isso, que começou desde o dia de Pentecostes, e até hoje é dado àquele que crê, que é o ruá do Pai, que nós somos selados com ele. Louvado seja Iau dos Exércitos. Então, amado, por isso que aqui tem escrito assim, Romanos 8:10. Se Yahshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o ruá vive por causa da justiça. Então, porque aí ele diz mais aqui, porque todos os que são guiados pelo ruá são filhos de Iau. O que o Eterno quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que onde há o ruá do Pai, segundo Coríntios 3,17, aí há liberdade. É o ruá do Pai que está agindo sobre nós. O ruá do Pai, ele age sobre homens, sobre mulheres, sobre aqueles a quem ele chamar. Porque este ruá é dado a cada um, conforme a medida de fé, como diz lá em Romanos 12, né, que este ruá é dado conforme a medida de fé, e este ruá também do Pai é dado aqui, ó, porque nós estamos no ministério de melhores e superiores promessas, como Shaolo falou ali, né, no livro de 2 Coríntios 3, que nós vamos ver aqui. 2 Coríntios 3 diz assim, amado, louvado seja Iau dos Exércitos. Em 2 Coríntios 3, louvado seja Iau, diz assim, começa dizendo assim, ó, porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Então, amado, quer dizer que nós não estamos louvando a nós mesmos porque não estamos na carne, mas no ruá. Aquilo que nós trazemos aqui a cada um é conforme a medida do ruá que dá a cada um. Porque essa medida do ruá, em 1 Coríntios 12:7, diz que o ruá é dado conforme o que for útil. Este ruá do Pai é dado a cada um conforme o que ser útil. Aqui é 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui logo, em 1 Coríntios 12, porque eu falei aqui, ó, 1 Coríntios 12, ele diz assim, ó, há muitas diversidades de dons, mas o ruá é o mesmo, há muita diversidade de ministério, mas o Salvador e Yahshua é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo é Iau, que opera tudo em todos. Olha, amado, já começa aí. Para tirar toda a jactância, toda a soberba do homem, porque Iau é que opera todas essas coisas. Aí ele chega até a dizer, mas a manifestação do ruá é dado a cada um conforme o que for útil. E no versículo 11 ele diz assim, mas um só é o mesmo ruá que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer.
Então, amado, este dom, quem dá, esse chamado, quem chama é o Pai, não é a nós. Nós que não escolhemos, mas é o Pai que escolhe a nós. E o Pai é que capacita. Eu vou mostrar aqui vocês em 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, que diz assim, quando ele diz, porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós? Amado, é totalmente diferente as coisas de algo na espiritualidade. Nós não necessitamos de carta de recomendação de homem. Porque quando temos o chamado de Iau, é ele que opera nisso, o querer, o realizar. No sistema fora, é o homem que diz, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu tenho uma tarefa para você, isso, você vai ser aquilo outro, você vai fazer o seminário. Isso não se ganha em seminário, amado. Isso não se ganha em faculdade de teologia. Isto se ganha através do Ruá. Esse chamado, quem faz é o Pai, e não nós. Por isso que ele diz assim, aí ele diz assim, ou precisando de recomendação para vós, ou recomendação de vós. Aí ele chega a dizer no versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia! Porque já é manifesto que sois a carta do Machia, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com ruade ao vivo. Aleluia! Esta carta, isto que está em nós, é escrito pelo Ruá vivo, é ele que dá a nós. Porque não conseguimos, por muito estudo, não conseguimos por muita faculdade, por muito fazer isso ou aquilo. O que faz isso, essa manifestação é dada pelo Pai. Ele diz, somos essa carta, mas nós somos esta carta não com tinta, mas com o Ruá de Iau, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne e de coração. E é pelo Machia, Iau chama Machia, que temos tal confiança para com Iau. Aí ele chega a dizer no versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma. Olha, amado, tremendo. Esse é o ministério que nós estamos vivendo. Esse ministério do Ruá, porque ele revela, ele fala, ele guia, ele instrui, ele faz tudo, amado. Ele faz tudo, ele opera tudo como ele quer, para que nenhum homem venha se gloriar. Ninguém pode se gloriar diante de Iau, porque Iau, como eu li antes, ele é que opera em nós o querer, o realizar. E este Ruá, ele é repartido a cada um, porque este Ruá é aquele que capacita cada um para a obra. É ele que aqui capacitará todo homem. Ele diz aqui, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Iau, que derramou o seu Ruá, porque era necessário, amado, que o Ruá viesse, era necessário, diz, tu, anunciador de boa nova, levanta a tua voz e fala ao meu povo, tu falas, ele toma a cada um dele e ele faz como ele quer. Não é nós, amado, não é nós. Então, ele diz aqui, deixa eu terminar só um pouquinho aqui, ele diz, o qual nos fez ministros, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Ruá, porque a letra mata e o Ruá vivifica. Aleluia! Louvado seja Iau dos Exércitos. Vou passar um pouco a palavra ao irmão Gilsomar e depois a gente vai mais adiante com algumas outras exposições acerca do que o Ruá tem revelado a nós, porque ele faz como ele quer. Aleluia! E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho.
Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.